para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do capítulo 1153 do mangá de One Piece. Para bater esse papo aqui comigo está ele, o Strácia, que vai fazer aquele esqueminha de lendo página por página. Essa semana Carioca não conseguiu estar aqui, mas na semana que vem... Na semana que vem não, né? No capítulo 1154, porque teremos pausa desse aqui pro próximo. Carioca estará de volta também. E aí, Strácia? Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a bordo do Sunny para mais uma viagem aqui por esse mundo de One Piece. Então vamos começando, né? Que o capítulo 1153, né? Ele tem o nome aí de O Nascimento de Loki. E começa, né, com as nossas adoradas aí e amadas histórias de capas de Yamato, confirmando aí, né, sua teoria principal, Marcola, de que iam aparecer todos os Daimaos aí, os antigos Bainhas Vermelhas, e realmente apareceu a última que faltava, né? Exatamente, apareceu a Kiko, né? A Kiko Nojo lá. Acho que só faltava ela, né? Ou faltava... Só faltava ela. O Denjiro já Só tinha... faltava ela. Agora sim, nós temos duas opções. A próximo capítulo ser Yamato comendo alguma coisa com o Kiko, que o Oda tá fazendo, tá ligado? Porque, tipo assim, se fosse pra mostrar cada um dos bainhas e o Rusru ali no meio, ele precisaria de 8, 9 capítulos. Ele usou 37 capítulos. Tem 37 volumes de história de capa, cara. Isso é um negócio bizarro. De nada. Então, eu espero... tipo assim, eu sei que a gente tá falando que quer que acabe logo e tal, mas eu espero que não seja só isso. Que pelo menos Tá ligado? acabe dando algum caminho. Tipo, a do Jinbei, por exemplo, eu lembro que na época da do Jinbei foi meio chato pra mim também. Mas levou alguma coisa, né? Exatamente. E aqui eu espero que eles façam isso. Mostrem que o treinamento do Momonosuke também acabou e agora Yamato pode encontrar o Luffy, alguma coisa assim, sabe? Eu espero que vá pra algum lugar e que não tenham sido 37 volumes pra nada. Eu vi gente falando também, nossa, tá nevando em Wano, gente. O Wano tem 5 regiões ali, cada uma tem um tempo diferente. O Zoro lutou contra o Killer na neve. É montanhoso pra caramba, é tipo o Japão, né? A ideia do Japão mesmo. Exato. Então cada lugar de Wano tem um tempo. Os caras, tá nevando do nada, é o Aokiji. Não. É só o tempo de Wano que é assim. Os caras estão cheirando substâncias diferenciadas. Estão querendo achar alguma coisa a mais nessa história de capa aqui, que por enquanto não tem muito. Tá mostrando como ficou o ano depois que o Luffy passou por lá. Então os Bainhas Vermelhas agora também estão tomando seus lugares como os líderes de Wano para apoiar o Momonosuke, e Yamato foi mostrando isso. Só que poderia ter mostrado de um jeito muito mais resumido também. Tá? Sim, podia ter falado... Tá feito um capítulo pra cada Daimao só e mostrado ali os Rus ali, Kotama e tal, e seguido o baile. Mas... Também acho. Oda fala certo por linhas tortas. Vamos dar um voto de confiança pra ele. Se tem alguém que a gente pode passar um pano é o Oda, mas vamos lá. Então o capítulo começa, né, já voltando para aquele flashback mais antigo que a gente terminou o último capítulo do Harald, né? Contando um pouco da história da infância aí do Harald, né? Contando que o príncipe de Harald, ele teve uma infância bastante agitada com o Dory e Brog, né? Você já tinha comentado que eles apareciam no último capítulo e aí confirmou que eram eles dois mesmo, né? Então são amigos de infância do Harald. E que Mano, eles são muito engraçados, pequenininhos, velho. Achei super fofinhos. E aí a gente tem, né, que devido à sua grande estatura e sua força sobre-humana e seu status elevado, algo natural de um descendente da antiga tribo dos gigantes, aí falando provavelmente dos gigantes ancestrais, que a gente já teve lances deles, né? E que ele cresceu tão cheio de si que se tornou um ser insuportável que ninguém conseguia parar. E aí ele sempre falava que todo mundo que não é de Elbaf é fraco e pequeno e chato. E eles falam, não concordam, e aí todo mundo, concordamos, é isso aí... E aí, a gente tem um relance do reino de Bunt, né? E aí, a gente vê venham todos, ela tem 10 metros de altura, seus passos fazem a terra tremer. Seu rugido soa como um trovão, um gigante raro da famosa Elbaf. Ida entra em cena, tal. E a gente vê ali uma espécie de um circo de horror, né? Inspirado aí, provavelmente no que a gente teve na Terra aí nos anos 50... Os anos 20, 30, 40, 50, né? E aí todo mundo com medo da gigante e tal. E a gente vê aí no binóculo, vendo de longe, e ele ficando muito puto, que ele falou, tem que ter muita coragem pra transformar gigantes num show de horrores. E ele vai lá e a gente não vê, mas a gente vê aí nos quadrinhos que ele salva a menina, né? Salva essa giganta.
E aí eles estavam zoando com o Olbaf, então demos umas lições nele. E aí a gente vê a saída, né? Ela perguntando: quem é você? E ele fala: não precisa me agradecer, eu sou o rei de Elbaf. Eu não podia ficar parado sem fazer nada enquanto eles roubavam da minha terra natal. E ele recebe uma bela bordoada na Ela, cara. A Lanami. ela senta a mão nele. É, exatamente, ela A Nami. Lanami, né? E a cara dele fica até parecida do Luffy Aham. depois que ele toma um tapa aqui. Todo mundo fica em choque, né? Porque ele era o rei, né? Ninguém fazia nada com o rei. E ela fala: pode voltar, eu quero voltar pra lá. Tanta gente acabou se machucando, temos que nos desculpar. E ele: como assim, né? Fica com choque. Você tá falando sério, por causa desse mini reino de bonequinhos. Aí ela dá-lhe outra bufetada na cara dele e fala: você quer apanhar mais? Eles deram trabalho quando eu estava à beira da morte. Eles eram pessoas gentis que me ajudaram a conseguir comida enquanto eu me recuperava. E ela falou: o que você quer dizer com bonequinhos? Você nasceu com um corpo grande e é forte só por coincidência? E ainda fica aí se achando que é superior aos humanos, ser tão arrogante assim é vergonhoso. É exatamente por isso que as pessoas acham de forma equivocada todos os gigantes são selvagens iguais ao de Elbaf. E aí ele Isso é fica. interessante. Isso é interessante porque o Sol tinha falado pra Robin que não era só em Elbaf que tinham gigantes, né? E ela fala: as pessoas acham de forma equivocada que todos os gigantes são selvagens iguais aos de Elbaf. É interessante a gente relembrar que não é só em Elbaf que nascem gigantes, né? Elbaf é a terra ancestral dos gigantes, por isso que de lá vêm esses gigantes anciãos também e tudo mais. Mas tem em outros lugares. E assim, e aí já vem também, a gente faz um paralelo, né, com o Harald que a gente ouviu das histórias de Elbaf. Que é aquele Harald que foi o rei mais sábio, né? Lembra que o Uhum. último capítulo se encerra falando: o rei mais sábio de Elbaf, na juventude era um insuportável. Então, a gente começa a perceber que talvez a Ida tenha tido um papel importante nessa reflexão de como o Harald vai enxergar os gigantes dali pra frente. Totalmente, porque o Harald de antes, esse Harald arrogante e tal, fazia sentido com aquela nossa primeira teoria de que ele estava armando contra o Elbaf. Esse novo Harald pós-ida aqui já muda um pouco da situação. Aí a gente tem no capítulo anterior o Shanks falando que conversou com o Harald lá na Terra Sagrada, mas tinha coisa que eles não podiam falar lá. Então, de novo, eu acho que o Harald não estava próximo da Terra Sagrada da forma que a gente achou que estava. Uhum. Eu acredito que depois de ver mais sobre ele aqui, sobre a forma com que ela mudou ele, né? Porque ela coloca juízo na cabeça dele pra ele não achar mais que o Baf é superior a todo mundo, pra ele querer ir a outras nações fazer relações internacionais, essas coisas. Então, pra ele ser realmente esse rei pacífico, né? Então, a gente vê aqui que ele era uma pessoa muito baseada na força mesmo, tipo o Kaido, sabe? Uhum. Ele jamais iria querer uma Elbaf mais pacificada. Ele lutaria por uma Elbaf de guerreiros. Depois que ela entra na vida dele, ele começa a ver as coisas por outros olhos. E é interessante no final aqui do podcast, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu acho que aconteceu toda a situação dele com o governo mundial depois desse contexto que a gente tem aqui. Uhum. E aí, a próxima página se inicia com ele fazendo uma reflexão, né? Eu só nasci grande, é. E aí ele faz uma cara dele com um baita de um bico gigantesco. E aí a gente vê que a Ida voltou lá pra cidade, começou a ajudar eles a reconstruírem a cidade, todo mundo riu, tal, rindo. E aí eles falam: vamos preparar o navio pra zarpar, Harald-sama? E aí ele fica assim: por que vocês estão todos parados aí, seus idiotas? Vão lá ajudar, ajuda aquela cidade a se montar como uma maquete pra vocês. E aí eles mandam os gigantes irem lá ajudar a montar toda, a reconstruir a cidade, né? Basicamente reverberando aí tudo que a gente já falou. E ele fala: nossa, mas elas têm de construções totalmente diferentes. Vou ensiná-las pra todo mundo lá em Elbaf. Vamos pedir pra eles nos arranjarem alguns temperos também. Nunca experimentei sabores como esse antes. Olha a resistência desse tecido. É tão fino e detalhado. Os humanos são bem habilidosos. E aí, né, a gente vai vendo que eles vão enxergando os humanos de outra forma, né? Ele vai começando cada vez mais entendendo que, pô, putz, eles têm coisas a dar em troca pra gente que a gente também não sabe fazer, né? E a dancinha do E Nika, a né? dancinha do Nika. E aí ele fala, né? Veja as coisas pelo mesmo ângulo dos outros, Harald. Não tem nada nesse mundo que deva ser destruído. Uma mensagem, uma frase forte, né? Jogada assim no meio do capítulo, porque tem muito a ver com o que a gente tá passando nos dias de hoje, né? Assim, essas guerras aí do meio do nada, tal.
que tudo tá sendo destruído em Exato. questão de segundos e não há nada nesse mundo que mereça ser destruído. É uma frase que a gente precisava conversar com os nossos líderes aí do mundo, né? Até arrepiei. O Oda é foda, né? É. E é muito isso mesmo. Ele nunca parou pra ver qualidades que os humanos poderiam ter. Ele sempre, tipo, a gente é maior, a gente é mais forte, acabou. Aí quando para pra ver construção, pra ver comida, pra ver roupa, tudo mais, essa troca vai deixando o mundo muito maior e vai sendo benéfica pra todo mundo. Uhum. Né? E é aí que o Harold começa a entender isso, a ter a noção de que dava pra aprender com pessoas que são mais fracas que você, porque elas vão ser melhores que você em outras coisas, né? Uhum. Bem da hora mesmo. Então, eu achei que tá meio jogada, mas é uma frase de impacto, né? Então aí na próxima página do capítulo, né, a gente continua com a Ida conversando, né, falando, eu nasci na ilha de Samuanai em South Blue e muita coisa aconteceu e eu vim para esses mares. Aí ele fala, você cruzou a serpente de sangue? Aí ela fala, você tá falando da headline? Bom, sim, né? É por isso que eu não consigo mais voltar pra casa. Aí então ele fala, venha pra Elbaf, nós não somos tão selvagens quanto o pessoal dizem, né? Aí ela fala, talvez eu também tenha me enganado sobre vocês. Hahaha. E aí eles estão comendo juntos, né? Ele tá pegando um rei dos mares aí, né? E aí eles falam, nossa, o Harald Sama mudou, né? É perturbador. A galera tá achando bem estranho, mas não deve durar muito, né? Aí a gente tem uma andadinha no tempo, né? De 5 anos, acho que era 113 anos atrás, né? 115. Começou. É, por aí. Alguma Era coisa. 113 Mas ou andou um 115, e aí pouquinho. andou mais um pouquinho, né? E aí ele fala, Isso. quero me redimir pelos incontáveis crimes que cometi até agora. E todo mundo, nossa, mas o que aconteceu com o Harald? Vou tornar um rei, Mulher, gente, mulher. Mulher. nada que uma xereca não resolva. É, exatamente. E ele fala, vou me tornar um rei que viajará com certa frequência, mas desejo dar as mãos com as nações vizinhas e aprender sobre as novas culturas. E aprendermos com o resto do mundo. Nossa nação pode se tornar mais próspera. Mas Dory, o Brog e os outros ainda estão apontando por aí. Eles são grandes amigos, mas sempre foram excêntricos. Eles são amigáveis com os humanos e têm honra. E todo mundo é verdade. É bom termos bons guerreiros como eles também. Mas se isso tornar uma grande ameaça para outras nações, vamos precisar repensar essas coisas. E aí todo mundo, nossa, que baita transformação, né? A gente vê o Jaru-sama aí, né? Encontros nos levam às novas jornadas, né? E aí todo mundo fica, Harald, não Harald, né? Elbaf tem muita sorte mesmo. E aí a gente começa a ver aí uma outra faceta do Harald, né? Ele começa a falar, né? Se a gente enviar diplomatas para outras nações e vice-versa, e vivemos nos países um do outro, podemos cultivar conexões mais profundas. E ele falou, é tipo umas trocas de reféns. Na verdade, quem fala isso é a Ida, né? E ele fala, isso é tipo umas trocas de reféns. Aí ela fala, isso é um jeito horrível de tentar explicar. É. Se as pessoas não se conectarem, as nações nunca vão se dar bem. E ela tem razão, né? Aí a gente tem mais uma andada no tempo aí pra 81 anos atrás. Ah, eles tiveram um filho? Tiveram. Ida e Harald, parabéns, obrigado, nós vamos nos... E aí já a gente vê que provavelmente os anciões aí de Elbaf não permitem um casamento entre os dois, né? É. E aí ele fala pra ela, isso é tão frustrante, me desculpe, Ida. Ela fala, não, fica tranquila, isso também faz parte da cultura e não precisa sentimental ao ponto de ir contra os costumes. A nossa vila vai te acolher, Ida, fica tranquila. Aí ela fala, só de... Ela é bem compreensiva, né, mano? Aham. E aí fala, Ela é tipo, beleza. ela tá meio... como é que fala? Pra eu trabalhar aqui no circo, eu vou trabalhar aqui no circo. Solta, Ela vai indo, né? menina do mundo. Uhum. Aí ela fala, Exato. só de poder viver no mesmo país que papai já ficamos felizes, né, Rajurudin? E aí a gente tem um vislumbre do Rajuradin aí, pequenininho, né? Zero semelhança, mas é ele, né? E eu Ele é. tinha uma... Eu não lembrava, eu achava que na minha cabeça que o Rajurudin era mais novo. Porque Eu acho. eu acho que é porque eu tô lendo muita coisa, esses mangá à mão A, webtoons, caramba, e geralmente o bastardo é sempre o mais novo, sabe? É o filho que vem depois. Uhum. E aí a gente tem aí... Mas aqui. Aqui ele é o mais amado, inclusive. É, sim. Mas teremos explicações, né? Em É. breve. E aí a gente vê, né, que a noiva do Harald foi decidida. É Strida, uma mulher que carrega o sangue dos nobres antigos. Ela sim é uma mulher digna de ser rainha.
E aí a gente vê a voz dela, né? Eu nasci na parte norte do país das vilas das bebidas e estudei a arte das técnicas de terra e vento. Estou destinado a te amar por toda a minha vida. Esqueça aquela mulher do leste e a criança. E ele é tipo, não é bem assim, né? Aí ela fala, não, a sua energia está fugindo para o leste. Boa sorte do rei está fugindo. Fechem a janela imediatamente. Que? Aquele espelho ali, o lugar em que ele foi colocado está formando uma maldição das 5 estrelas. Joguem fora. E aí a gente vê que tem um cavalo super estranho, né? Aí tem 8 patas, 8 patas, né? 6 patas? 8. E aí ela fala que esse é o Ashura, o corcel da sorte. É um cavalo espetacular, digno do Harald Sama. Ele é um presente da minha família. E com certeza ele vai te trazer muita sorte. Nossa, é imenso, e tem 8 patas, tal. Todo mundo chocado, né? Animal, muito Doidão, louco. gigante. Mas assim, Do tamanho do Harald, né? Convenhamos que já era um gigante exato, acima da média. exato. E assim, ela é louca das profecias, né? Você tem que estar aqui, você tem que estar ali. E outra coisa, ela é uma relação parecida que a gente tem em Vikings, pra quem assistiu, com a Aslug aqui, né? Que é a mulher que casa com o Ragnar depois da Lagertha. Então a Ida seria a Lagertha, né? Aquela que ele amou e que ele teve o primeiro filho com ela, tal, não sei o que. E depois vem a Aslug, que aqui é a Estrida, que tem um ar mais de realeza, tudo mais, né? Só que todo mundo sabe que ele deveria ter ficado com a Lagertha e aqui é a mesma coisa. Todo mundo sabe que ele deveria ter ficado com a Ida, mas aqui as convenções importam e ele tem que ficar com alguém nobre, né? E aí a gente vê ela continuando falando, né? Soldados, levem todas as joias e ouro para o meu quarto. É para enviar ao rei a sorte do vento e da terra. Além disso, digam aos servos que a partir de hoje, o rei e eu vamos comer todas as nossas refeições usando talheres de prata. E tipo, todo mundo tá meio estranhando, né? Porque a ida é uma coisa super pé no chão, tamo aí, é uma coisa mais roots. E essa daí a mística da High Society paulistana. Exatamente, a Aslug e a Lagertha. Uma Exatamente. é a estudante da USP que faz artes cênicas e a outra é a mística que cresceu em Higienópolis. E aí a gente tem mais um salto no tempo, né? Cerca de 70 anos atrás, na época em que a Fúria do Mar ainda dificultava o intercâmbio entre as ilhas, né? O mar estava mais agitado naquela época. E as refinadas habilidades de navegação de Elbaf eram muito atrativas para outras nações, né? E aí a gente vê o Harald ensinando aí para alguns navegantes, né, que existe uma estrela polar, uma estrela chamada Estrela Polar que nunca se move, e assim eles poderiam se identificar à noite e tal. E aí ele tá sentado num lugar conversando com diversos, vou chamar aí de cavaleiros, né? E aí ele fala, ei Harald, é verdade que você conheceu uma sereia? Aí ele fala, sim, finalmente conheci uma, e um homem-peixe também. No país daqueles que tem sangue de peixe. Um príncipe chamado Neptune nasceu. E com isso, não só sereias, homens-peixes e até mesmo as criaturas marinhas festejaram. Todo o fundo do mar se transformou em uma grande festa. E aí que eu te pergunto, Loki e Shirahoshi vão ficar juntos? Acho que não, né? Será que não? Acho improvável. Já começaram a falar aqui de homem-peixe, sereia, não sei o que. O Loki, pelo tamanho dele, seria o único matchup com a Shirahoshi. Tudo bem que a gente já viu que pro Oda isso não importa muito. Até porque a mãe da Shirahoshi tem o tamanho de uma pessoa normal e o pai dela é um gigante também. Mas eu acho que faria sentido. Aí eu vi gente traçando paralelo de que o Loki foi rejeitado e a Shirahoshi rejeitou. E aí eles ficariam juntos. Isso aí é meio forçado, mas eu acho que pode ter alguma coisa aí. Então, eu acho que não. Tá, na minha opinião, não. Na minha opinião, é pra dar a dimensão de até onde o Harald foi, entendeu? E todas as experiências que ele viveu. Porque o Oda, pra mim, na verdade, o Oden, ele deixou isso claro, mas que as experiências que nós temos que ter durante o caminho nos levam a como nós devemos agir em determinada situação, modelo e momento. Então, com o Oden foi assim, lembra? O Oden foi viajar, virou um pirata por 2 anos pra voltar e ser rei de Wano. O Harald percebeu que ele deveria fazer intercâmbio com as pessoas, entender como os outros funcionam pra saber qual que é o melhor caminho pra ele funcionar. Então, pra mim, esse argumento ele funciona mais nesse sentido de mostrar, olha até onde o Harald foi. Ele foi até a Ilha dos Tritões, meu. Foi até a metade do caminho. Ele voltou pra caramba. Gente, Ilha dos Tritões tá lá no começo da headline. É lá atrás. Acabamos de cruzar. Primeiro, a real tá no meio, né? Tá literalmente no meio. Tipo, a primeira que eles cruzam depois que eles passam em Sabaori e Elbaf é a última.
teoricamente. Exatamente, então, pô, ele foi até a outra ponta e voltou, né? Então ele tem muito, ele conheceu muito do mundo. E aí a gente tem mais um saltinho no tempo, né? Nos 63 anos atrás, no castelo de Aurust, que a gente já conheceu ele em outras ocasiões. Harald estava em uma expedição, e aí todo mundo fala, meus parabéns, Estrela Samuel, um menino saudável, já conversei com o rei antes, e o nome dele é Loki. E ela pediu pra mostrar o rosto do bebê. E aí quando a gente vê o rosto do bebê, a gente vê que o Loki tem esses olhos ofídicos, né? Que são olhos de aparências de cobras, de répteis, né? Que tem esse aspecto linear nele, né? E ela fica em choque. Que? É assustador? Que é isso? Isso aí não, meu filho. Todo mundo acalme-se. E aí ela fala, diga ao rei que foi um natimorto. Todo mundo, não fale absurdo desses. Ele é amaldiçoado. Olhem pra ele, é um monstro. E aí mostra, né, as mãos do príncipe de Elbaf que balançavam no ar, sem nunca serem segurados pela mão de outra pessoa. E todo mundo fica em choque e tal. E aí a gente vem com um texto. A pessoa mais infeliz desse mundo é alguém cuja própria existência foi rejeitada por sua mãe no momento em que nasceu. Forte também, arrepiei. Caralho, velho. Pesadíssimo, né? O Oda gosta dessas coisas de abandono também, que pelo amor, né? Dói o coração. Foda. Né? E aí a gente vê, né? E ela repete, escutem bem, não nasceu criança alguma, não contem pra ninguém. Todo mundo tentando impedir ela, né? E aí a gente fala que Vossa Majestade voltou do submundo. Aí todo mundo, voltou do submundo? Como assim voltou do submundo? E aí a gente já vê o Loki bebê escalando a montanha de volta. Mano, muito... Aura pra caralho. Chorando. Cê é louco, não, mano. e sofrendo, né? Chorando pra caramba, congelando, sangrando. Aí com as roupas rasgadas e tal. E aí ela continua, livre-se dessa criança, isso mesmo, foi predito mesmo antes dela nascer, que o rei Harald um dia seria morto pelo próprio filho. E todo mundo de novo com as conversas estranhas. E aí a gente vê, né, que o Harald fala, enquanto Harald lutava contra barreiras diplomáticas, fomos bloqueados de novo pelo governo mundial. Por que as nações não podem ser livres? E aí, deste ponto em diante, todo o azar que atingiu Elbaf ficaria conhecido como a mansão de Loki. A maldição de Loki, desculpa. Toda essa maldição atribuída a Loki nunca foi culpa dele. Né? A gente vê um bebê escalando uma montanha cheia de sangue. Aqui tem umas silhuetas na neve que talvez tenham sido criaturas. É um urso sem cabeça. Eu acredito também que são as criaturas, né? Que são as criaturas que... Não, é um urso sem cabeça, que dá pra ver, ó, o corpo e a cabeça do outro lado. Então o Loki matou um urso gigante antes de subir. Mas sabe que... Ele é bebê. Mas será que talvez ele tenha matado ou mataram? Lembra que o Loki tem uma proximidade muito grande com as bestas ali dessa região. Lembra que lá embaixo, quando ele tava preso, ele fala, não mexe com os meus amigos, lá com o Shamrock e tudo mais? Sim. Cara, ele pode ter, fazendo um paralelo aí com o Mowgli, o menino lobo, que as criaturas de lá trouxeram o Loki pra cá. Mas tem uma criatura de lá morta. Não, mas podem ter matado para ele. Pra proteger ele. Exatamente. Eu acho assim, seria mais legal se ele tivesse matado, mas se ele tivesse a relação além com essas criaturas, é um outro paralelo com a Shira Roxa que é Poseidon, e o poder dela é de atrair os reis dos mares, né? De conversar com os reis dos mares. Talvez realmente o Loki tenha alguma coisa da voz de todas as coisas e converse com essas criaturas, de certa forma, e aí uma delas que tentou matá-lo foi morta por eles, ou, mais surpreendentemente ainda, por ele. Sim, né? Sim, acho que sim. Isso daí ia ser muito foda. E outra coisa também, quando a gente é apresentado ao passado do Hairudin com o Loki, primeiro o pensamento de todo mundo foi, o Hairudin foi o ignorado a vida inteira, e o Loki era o príncipe queridinho. E aqui a gente vê que é muito pelo contrário. O Hairudin, ele é o fofinho da mamãe, teve uma criação muito próxima ali com ela, sempre sendo exaltado. Provavelmente o Harald tinha Loki... uma boa relação com ele também, diferente do Loki. A gente não sabe, na verdade, como o Harald vai reagir ao que vai acontecer, Exato. né? Porque também o que pode acontecer... Pô, o Harald voltando dessas barreiras diplomáticas que ele tá enfrentando, e ele vê que a Estrida fez isso com o filho dele, ele pode ter ficado putaço, e ele fala, você é louca? E aí ele criou o Loki numa casca de vidro, vamos dizer assim. Né? Numa gaiolinha pra proteger, pensando em proteger o próprio filho, né? E por isso que ele vai ficar tão babaca depois. Pode ser um caminho a ser seguido pelo Oda.
Ou não, pode ser também um caminho que ele virou o filho rejeitado, que é a destruição, tudo tal, e ser isso, né? E virar essa parada maluca. Eu acho que a parada do filho rejeitado não vai ser, porque a forma com que o Loki entra pra encontrar o Harold no flashback menor que a gente teve, aí pai, voltei, não sei o que, é uma mais amena. É de relação de pai e filho de boa. O que eu acho que pode acontecer com o Loki é parecido com o que acontece. Você já viu o Windbreaker já? Não, já ouvi falar, mas nunca vi. Então, eu acho que é parecido com o que acontece com o Sakura, que é o protagonista de Windbreaker. Ele nasceu com um olho de cada cor, metade do cabelo branco, metade do cabelo preto. Onde ele cresceu, as pessoas achavam ele uma aberração, né? Os pais dele, inclusive. Pelo menos é isso que a gente vê. A gente não teve um flashback mostrando, mas na cabeça dele foi assim que funcionou. Então ele chega na cidade que ele vai agora, achando que vai todo mundo marcar ele por conta desses traços físicos e ignorar ele, e ele vai ter que resolver tudo na porrada. Só que lá ele começa a ser acolhido. Talvez com o Loki seja isso. Ele esconda os olhos porque ele sabe que a mãe dele renegou ele por causa dos olhos. Então ele não quer que as pessoas vejam. E antes dele correr o risco de ser rejeitado de novo, ele ataca. Por isso que ele é essa pessoa tão deplorável aí que ele se tornou. Porque antes dele correr o risco de alguém fazer com ele o que a mãe dele fez quando ele não tinha como se defender, ele vai fazer. E essa é a base de todo bully, provavelmente. É o cara que é oprimido em algum lugar, vai para um outro lugar e passa a oprimir para não correr o risco de ser oprimido, sabe? É basicamente essa parada, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo aqui com o Loki. No momento em que ele começar a ser acolhido, ele ainda vai ter aquele medo de rejeição depois. Putz, é igual a Nico Robin, por exemplo. Eles vão me abandonar em algum momento. Como eles vão me abandonar em algum momento, eu vou me entregar aqui pro governo mundial, eles vão me matar e pronto. Eu não vou ser rejeitada pelas pessoas que eu tô aprendendo a amar. Ou eu vou sabe? Porque eu não vou dar essa traí-los, né? chance Ou pra eu vou eles. traí-los antes de acontecer alguma coisa, igual ela fez com o Exato. Crocodile, né? Exato. E aí que eu acho que vai... Isso daqui é forte pro Loki ser o novo Mugiwara também. De chegar a um certo momento, que é o momento que ele acha que será traído de fato, vai ser agora que eu vou me decepcionar. E aí o Luffy e os outros ficarem do lado dele, assim como eles fizeram com a Nico Robin. Tá, eu acho que isso pode acabar acontecendo em algum momento, traçando esse paralelo, mas aí a gente entra no problema do navio. Né? Eu não consigo ver como que o Loki ficaria no navio, mas eu acho que tudo isso vai trabalhando essa possibilidade real deles com o Loki. Mano, eu posso falar, pra mim, pro Loki entrar na tripulação, já falei isso, eles estão no lugar que tem a fonte da madeira do Sunny. Como conseguir a madeira? Mas lembra como conseguir a madeira? É fogo e trovão. Sim. O que aconteceu? Incêndio na biblioteca. Eu tô te falando, o que não vai... Tá tudo jogando, ó. Sobrou umas madeiras aqui. O que você vai fazer, Frank? Ah, o Sunny tá ali parado. Vou fazer uma adaptation. Mas aí que tá. Eu acho que pode ser acontecer Por exemplo. Pode acontecer, mas por exemplo, o Jinbei é o timoneiro. Como que o Jinbei vai virar um navio de gigante? Oxe, como que você vai ter um timão? Então, como é que... É o Frank, seria a genialidade do Frank de fazer um timãozinho pro Jinbei mexer que consiga virar um navio que cabe um gigante. O cara é discípulo do Vegapunk, como é que ele não vai conseguir fazer isso? Assim, discípulo indireto, né, galera? Eu entendo, o Vegapunk. Sim. Mas indiretamente ele é discípulo porque ele treinou naquela ilha lá que era um estúdio do Vegapunk lá, um laboratório do Vegapunk. Até o Vegapunk ficou surpreso, os lasers do Frank são do Kizaru, quem estudou foi o Vegapunk. Exatamente. Então assim, eu acho que a gente tem, talvez, depois do Vegapunk, o maior cientista dentro do bando está. É o Frank, a gente não foi apresentado em nenhum, talvez o Gasly lá, como é que é o nome dele? Lá, o Caesar. Ele seja o segundo ali e tal, mas o cara que a gente sabe que faz experimentos fodas, ele fez um gigante, gente. Tem um gigante dentro do Sunny, que é o Mecha lá, esqueci o nome, o Sunny Megazord. Shogun, né? O Frank Shogun. É do tamanho de um gigante aquele negócio, meu. Então, assim, eu acho que a gente tem tudo... o Frank tem todas as ferramentas e a habilidade de fazer. Pra fazer esse upgrade no Sunny. Mas aí eu volto a falar. Porque eu comecei a ter uma reflexão agora sobre do porquê o Loki no bando me traz um pouco mais de apetite, assim, de tá descendo melhor essa informação agora pra mim. Porque a gente vê o Harald,
que ele falou, eu sou um rei que vai viajar muito. Pensando que a gente, um dos dois, o Hajrudin já é da Grande Frota, né? Seria mais Sim. fácil a gente ter o Hajrudin como rei, e ele ser da Grande Frota como um rei que viaja, e o Loki como tripulação. Até porque o Loki é mais icônico do que o Hajrudin. E a tripulação do Luffy, todos são bem icônicos, todos são bem peculiares do seu próprio jeito. Então eu acho o Hajrudin meio neutro, assim. Ele é um gigante forte, grande, e é aquilo. É meio Momonosuke, sabe? Momonosuke lá teve o upgrade de idade, mas ficou bolado e forte. É só aquilo, ele é um samurai É. bolado e forte que tem aquela fruta do dragão igual do Kaido, mas tudo bem. É isso. Ele não é. Tem uma coisa mais icônica, sei lá, o Brook, sabe? O Brook. Pô, o Brook é isso, hiper icônico. O próprio Sanji, do negócio de não deixar ninguém passar fome, o Zoro, de não vou perder pra ninguém, a Nami, de todo esse background que a gente já tem da Nami. A gente não, pô, tudo que indica, o Hashirudin não sofreu nada. Sofreu o quê? Com achar que o Loki matou o pai dele e beleza. Foi, puta, meu irmão matou meu pai, até aí o Simba também teve esse problema. O, o, Eu quero ver a relação dos dois agora, é, do Haraldin com o Loki. Como vai ser isso, né, nos próximos e eu capítulos até aí. tinha criticado, né, o lance de a gente ter tido 2 flashbacks, né, que eu achei que o Oda ia ficar indo e voltando, mas eu gostei desse lance que ele fez. Então beleza, vamos ver quem era o Harald primeiro pra vocês entenderem. Aí eu vou te mostrar o Loki bebê, e aí vocês vão chegar lá na história aí, daqui, sei lá, mais uns 30 anos, né. A gente tava com medo do pace desse flashback, mas ele foi de, sei lá, 114 anos atrás pra 60 e pouco, 70, né? Então é. ele já andou 60 anos aí. Foi super bom, foi super bom. Foi metade do Foi, caminho. foi bom. Se ele continuar assim, ele chega nos dias atuais no próximo. É que eu não lembro, Né? eu não lembro Então... quanto tempo faz que o Harald morreu. mas aqui eu acho que já vai passar um pouco do Harald pro Loki. E aí já vai chegar naquele outro flashback que a gente tava. E este flashback vai acabar mostrando tudo que aconteceu com o Harold pra Eu ele acho que ser talvez encontrado daquela o forma. próximo capítulo faça a conexão entre os dois, né? Flashbacks. E aí Sim. caia pro próxima história. E aí nisso, eu quero saber de você. O que você acha que o Harold estava tentando com o governo mundial para ele ser conhecido do Shamrock, para ele ser visto como uma falha por Imu, mesmo mantendo ele como o bom gigante que a gente tá vendo que ele é aqui, e não aquele que venderia o próprio... Não, eu acho que assim, o Harald, na verdade, ele era um cara que, vamos dizer, assim como alguns outros personagens da obra, que prezava pela liberdade das nações. E como Cobra era lá no Nefertari Cobra, né? O Alabasta. Alabasta. Os caras lá de Dressrosa também. Eles gostavam dessa parada, eles eram eles eram libertários, eles faziam isso. E o Reverie, querendo ou não, independentemente de quem o governo, todos eles meio que acordaram que o governo mundial dominaria a parada. E o Reverie é o encontro dessas nações. Então assim, né, num primeiro momento, o Harald é o líder da nação de Elbaf. E ele foi um líder muito novo, se eu não me engano, ele tinha 16 anos na idade humana quando ele assumiu a cadeira de rei. Por isso que ele até era imprudente, insuportável e tal. Então, ao meu ver, num primeiro momento, ele só era o líder. Só que conforme o tempo foi passando, ele foi um cara que foi abrindo a mente, foi entendendo dessas coisas de liberdade. E o que acontece? Conhecimento para o governo mundial é um problema. Cara, é aquele velho problema, assim, não querendo falar de política brasileira e mundial, mas é aquele lance que a gente sempre escuta desde pequeno. População burra é melhor pra quem tá em cima do poder, né? Porque é mais fácil controlar e comandar. E o Baf tem gerações mais curtas. Né? 800 anos pra humanidade é uma coisa, 800 anos pra Elbaf são 2 gerações. Sim. O vô do Harald pode ter contado alguma coisa pra ele, por exemplo, do Joy Boy. Tá Exatamente, a gente não tem essa noção. Não, e outra, a partir do momento que a Elbaf, ela entende que ela para de ser tão agressiva e facilmente manipulada, e começa a pensar, pô, por que a gente tá fazendo isso?
começa a virar um problema pro governo mundial, porque o Imu-sama deve falar, caralho, o cara era facinho, era só falar qualquer merda, ele ia lá e estourava, agora eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então eu vou ter que tomar uma decisão para que eles voltem a ser aquele caminho, ou acontecer o que aconteceu, né? Que foi uma mansidão total. Eles simplesmente deixaram de ser guerreiros, até porque os principais guerreiros, os piratas, né, os grandes capitães piratas, os piratas gigantes, resolveram ficar numa treta numa ilha por 100 anos. Não vamos esquecer disso, exatamente. né? Ficou 100 anos sem piratas gigantes, praticamente, porque eles ficaram presos numa ilha. Os piratas gigantes voltaram quando o Zop fez a paz entre os dois. E aí, ó, a gente tem aqui, fomos bloqueados de novo pelo governo mundial. Então eu acho que o Harold tá tentando fazer alguma coisa e o governo não tá deixando, ele vai até lá. Ele indo até a Terra Sagrada, provavelmente vai num Reverie tentar alguma coisa, vai conseguir a Terra Sagrada. Quando ele chegar lá, ele vai encontrar com o Shanks. Que é o que o Shanks falou. Encontrei na Terra Sagrada, a gente queria falar sobre alguns assuntos que não dava pra falar lá, eu quero falar com ele aqui. Ele não vai ter essa chance, porque quando ele chega, o Harold tá morto. O que eu acho que vai acontecer com o Harold, então, é dele ser enganado pelo governo mundial. Provavelmente foi isso. O isso. governo fala, ó, faz isso pra gente, que a gente faz isso pra você. E aí no momento em que o Harold percebeu que ele tinha sido enganado, basicamente o que aconteceu com o Oden, por exemplo. Quando o Oden tava em Wano falando com o Orochi falou, dança 100 dias pelado aí que você vai ter o que você consegue, o que você quer. O Oden fez isso. Quando chegou lá na hora, a promessa não foi cumprida, o Orochi só precisava de mais tempo pra ele se estabelecer. Então ele foi empurrando o Oden com a barriga, conseguiu deixar o Oden ocupado, porque senão seria um problema pra ele. Conseguiu se fortalecer o suficiente pra derrotar o Oden. E quando acabou ali a troca de cavaleiros, o acordo de cavaleiros que eles tinham tido, o Oden foi traído. Muito provavelmente é a mesma coisa que aconteceu com o Harold e o governo mundial. No momento que o Harold percebe isso, provavelmente toma o corpo dele com o reverse. Ele vira para os homens dele e fala, me matem agora. O Loki entra lá, percebe toda essa situação e acaba sendo o responsável por matar o pai. E aqui a gente entra na profecia que a Astrid falou aqui, ó. Tá escrito que o Harold vai morrer pelo próprio filho. É a mesma coisa do Ragnarok. É uma destruição para o novo nascer, não necessariamente algo ruim. Se o Harold tinha sido dominado e sentindo o que isso estava acontecendo, ele falou, vocês têm que me matar. E quem teve coragem para fazer isso com o amado rei foi o Loki, chorando, mas com um olho tampado, porque ele tem essa amarra no olho. Então ninguém nunca saberia, inclusive, que ele chorou ao matar o próprio pai. E as pessoas iam taxá-lo de novo como esse frio calculista que queria apenas o trono, e na verdade não era nada disso. E aí o Loki vai se tornando cada vez mais, realmente, o que você falou ali, alguém digno de governar Elbaf, né? Aí já sai um pouco de alguém que vai entrar pro bando, pra navegar com eles. É isso que eu acho, assim, se o Loki realmente for o cara, que também é um outro caminho a ser seguido, for o cara pra herdar a vontade de Harald, de virar o novo rei de Elbaf, esquece tripulação, entendeu? Esquece, porque assim, igual o Momonosuke... É igual o Momonosuke, o Oden mesmo. A própria Vivi, a Vivi, ela viveu um período com os Mugiwaras ali, né? Mas ela, nos Vivre Cards aí que saíram, nas SBS e tal, ela é a 13ª Mugiwara, né? Não sei se vocês sabem disso, mas... sempre que alguém entra, passa... tem quantos agora? Não, então eles estão em 10. Essa questão, faltariam 2 pra entrar. E falam que desde o começo o Oda pensou em 12 tripulantes. E ainda faltariam 2. Nossa, o Vivricard dela é 13º mesmo? É Puta 13. que pariu. Então é Yamato e Bonnie. Cravei aqui. cada semana é um. Não, eu acho que se realmente faltam 2, talvez Yamato seja um. E aí, por exemplo, se o Loki entrar nas mesmas circunstâncias da Vivi, ele seria um 14º da vida aí. Pode ser. Porque ele não vai ser antes dela, o Momonosuke e tal. Realmente eu acho que tudo caminha pra... Pô, essa trama interna de Elbaf tá muito interessante, né? Não... A forma com que eles estão trabalhando as conspirações, como eles colocam aos poucos aí. O Oda é um gênio em fazer isso, né? Vai pincelando os problemas que o Elbaf tá tendo com o governo mundial para fazer com que o Harold chegue lá em algum momento. É que eu acho também que até o Kuma, né, que foi ali em Egghead,
a maioria dos conflitos que a gente tinha eram conflitos da política interna do local, né? Então era tipo assim, Sim. e chegou um inimigo externo que usurpou o lugar, e aí a gente tem a revolução, que na verdade é da usurpação, e a retomada do poder pelas equipes antigas, pela família ou monarquia Exato. antiga. No modelo nessa história e da história do Kuma, né, a gente tem diferente, que Não tem um conflito interno. é o governo mundial diretamente Musamá ou os Goroseis agindo diretamente em algo da história. Que a gente não tinha essa parada antes. A gente tinha lá, eles estão lá, ó, eles estão ali, hein? Eles estão ali. Aqui não, tirando vai a Luluzia lá, que foi apagada e tal. Eles estão ativamente agindo. Então a gente vai ter, provavelmente, nos próximos capítulos, uma interação maior do porquê o Harald aconteceu isso, né? Pô, o Harald, ele morreu careca, né? Ele ainda tá cabeludo nesse flashback. Então ele É. ainda tem que perder os cabelos, tem muita coisa pra acontecer. O bigode tem que Aqui aparecer. ele não tá nem com o bigodão, é. É. Então, Exato. assim, tem muita coisa pra acontecer nesse flashback que provavelmente vai ter uma. Não tem um conflito interno. E olha que interessante. Ninguém não assumiu o Elbaf. O Elbaf continua igual. Jaru-sama é Uhum. o rei de Elbaf, né? Provisório, vamos dizer assim. Mas ninguém assumiu Elbaf. Não tem uma monarquia misteriosa. Ou um do Flamingo. Um Não tem Crocodile. ninguém querendo, não tem ninguém querendo assumir Elbaf no lugar do Jaru, por exemplo. Né? Exatamente. Então, assim. O Dory e o Brog falaram isso controlados por Imu. É, Porque Imu quer Elbaf, né? exatamente. Então, Então eu acho que ter toda essa parada e essa história que a gente tá vendo agora é diferente um pouco do que a gente tá acostumado a ver do Oda, né? Então, sempre progredindo pra história final agora, né? Então assim, olha o impacto que esses caras tiveram pra história final, né? Então eu acho que assim, exatamente. tudo isso ajuda muito a qualidade desses flashbacks, essa história e tudo mais, né? E aí agora, saindo do... Você tem mais alguma coisa a falar do capítulo? Porque o volume 112 do mangá físico Uhum. deu uma correção bem importante aqui sobre outro personagem que não está... É do núcleo de Elbaf, mas não está nesse flashback. Não, não. Você tem alguma coisa a falar do capítulo ou Não, pode passar pra isso? não, pode falar e eu quero só fazer um comentário do SBS que saiu também essa semana. Tá. O título da Gunko simplesmente foi corrigido no volume 112. Então, assim, na impressão, eu queria entender como é que tá na cabeça do Oda, às vezes, também, de botar uns negócios desses pra ser corrigido depois. Igual botou a árvore genealógica do Zoro pra ser um SBS. Mas aqui, ó, a Gunko agora é a Santa Gunko da Maymeyer Family. Então, quando a gente tá em God Valley. God Valley, o flashback lá, o primeiro que aparece o Garlin, jovem, com a cara do Shanks e o cabelo de lua, certo? Tem ali uma menina da Maywire Family aí, entre os dragões celestiais, entre os cavaleiros santos. Tanto que ela fala, as frutas vão pertencer à família Maywire. Essa é a família da Gunko. Está aqui, Maywire Family, Santes Gunko, né? A Santa Gunko. E aí que entra a parada. A Gunko, ela sempre foi dessa família nobre? Ou só depois que ela foi possuída e teve a lavagem cerebral de Imu, ela passou a ser? Porque se ela sempre foi dessa família nobre, a família que o Brook protegia era uma família da Terra Sagrada. Ele era líder de um exército de uma família real. Então o Brook, se isso tiver certo aqui, o Brook, ele era o líder de um exército dentro da Terra Sagrada. Tá? Então já muda muita coisa aqui. Pode ser alguma parada semelhante da Vivi, que os Nefertari deveriam estar lá em cima e estavam embaixo. Pode ser alguma coisa parecida com o do Flamingo, porque tem Don Quixote fora da Terra Sagrada, que era a parte dele da família. Mas tem Don Quixote lá dentro também, que é o cara que protegeu lá a galera, a Shira Roxa, e depois acabou morrendo. Pode ser isso. Não, ela pode ter sido troca de Ela era... refém, pode ter sido ela ter sido sequestrada. Não sei se vocês lembram disso do Game of Thrones, que tinha aquele intercâmbio de filho. Eu mando meu filho, você Sim. fica com o meu, você fica com o seu. Pode ser uma parada assim também. Eu acho que pode ser parecido com o do Flamingo. Essa Mainwire Family, ela vive dentro da Terra Sagrada, mas teve uma parte dela que desceu.
essa parte dela que desceu era a parte que tinha um reino que a Gunko era a princesa e que o Brook protegia e criou ela do jeito que a Vivi foi criada lá também em Alabasta, né? Então, tipo assim, os Nefertari, eles abandonaram o cargo, o posto ali na Terra Sagrada. Os Don Quixote não. Gerações depois, um Don Quixote quis descer. Os Don Quixote continuaram... Um leve bracinho Exato. do Don Quixote. Exato, eu acho que é isso que aconteceu então com a família da Gunko. E aí o título do Shamrock também foi para Santo Shamrock, né, da família Figarland. Aqui não muda muita coisa. Mas o da Gunko muda por você colocá-la em uma família. E aí é uma coisa que a gente usava de argumento, né? Porque era São Kirinhan, era São Shamrock e tudo mais, mas a Gunko era só Gunko. Agora eles adicionaram o título de santa nela e adicionaram também uma das 20 famílias lá da Terra Sagrada, que é a família dela. Então, é uma mudança aí bem importante. Agora pode falar aí do seu SBS. Não, na verdade é só uma curiosidade, né? Que saiu o SBS do volume 112, né? Na verdade é o SBS 112, né? E saiu, na verdade, a função do Gaban no navio no Roger. Na verdade, o que o Oda fez? Pela primeira vez, ele colocou aí o nome da tripulação inteira do Roger. Eu não lembrava dele ter feito isso antes. Com as suas respectivas funções. E então aí tem o capitão, que é o Gold Roger, o primeiro, o imediato, né, que é o Silvers Rayleigh, e aí a gente tem que o navegador era o Gaban. A Nami, né? É a Nami. Aí tem um Tactical Officer, né, que eles chamaram, que é tipo um cara estrategista, né, que é o Moon Isaac Jr., o doutor, que é o Crocus, o Helmsman, Timoneiro. É o Timoneiro. É a tradução pra Timoneiro. Então esse é o que o Jinbe faz. Don Kino. Aí o torturador / interrogador, que chamava Millet Pine. O Scholar, né? Quem é o torturador do Luffy? O Luffy não tem. Por enquanto não, né? Mas pode ser que seja o Loki. O Loki seria um bom interrogador torturador, tá? Cara de louco da porra. O Scholar, que é o estudioso, que seria a Robin, né? Que é esse Rowan. O informante, que é o Ariel. Um outro estrategista aí de inteligência, né? Que chama Spencer. O Gunner, que é o atirador, né? O Peter Moon. O Musician, que é o Jackson Barner. E o Shipwright, né? Que é o faz tudo do barco aí, que é o Zop. Esse último personagem aí, que esqueci o nome. Mas achei só interessante aí, queria comentar com vocês aí, também que saiu. Serão mais algumas informações aí, curioso, tem na internet. Se precisar aí, SBS 112, tem tudo na internet pra vocês lerem na íntegra. Tá, mas só queria comentar que eu achei curioso. Tinha a teoria lá de que o Morgans, ele é um dos piratas Roger que tá escondendo o rosto, né? Sei lá. Ainda pode ser, né? Na verdade, sim, por mais que tenha a carinha de todo mundo, pode ser que seja ele também pode ser esse Rowan, que é o Scholar, né? Não, mas então, o cara ser oficial de inteligência faz sentido, de ser agora o cara que espalha as notícias e faz a narrativa do jeito que quiser. É porque tem aquele Momora, que também tava no bando do Roger, mas ele não aparece aqui. Ele só aparece quando o Roger se junta lá na Terra Sagrada, ele é um dos que estão ali. E esses são os principais, né? O bando do Roger era grande, porque tinha vários barcos e tal, tinha tanto que o Shanks e o Bug, né? Eles fizeram parte desse bando esses são os também. oficiais, né? Esses são os caras importantes do bando, né? Exato. Então, pode continuar sendo o Momora aqui, porque ele parece o Morgans. Eu acredito que o Morgans, ele é sim um membro da tripulação do Roger, pelo simples fato de que ele não sai da forma Zoan dele, né? Então eu acho que assim, o Roger deu aquela teoria lá da última missão dos Piratas Roger, cada um tem um propósito para cumprir, do Gaban, do Rayleigh, que eles estão cumprindo, a gente já falou dela várias vezes. E o do Morgans seria de criar a narrativa para permitir que isso tudo aconteça. Só que ele, diferente do Rayleigh, diferente do Gaban, é alguém que tem que estar em foco para fazer isso acontecer. Todo mundo sabe quem é o Morgans. Então faria sentido ele consumir uma Zoan depois, só para cumprir essa missão e permanecer nessa imagem, na forma Zoan dele. Ou ele já tinha uma Zoan merda que ele não usava e aí ele falou, puta, vou usar ela o tempo inteiro e ninguém precisa saber. Porque ele está usando para esconder a identidade dele.
Na minha opinião, é isso. E aí poderia ser um desses caras. E agora que a gente tem a revelação de um cara que também parece ele. Parece não, né? De um cara que é o oficial de inteligência do Roger, poderia ser ele, o Morgans, sabe? Ia ser interessante. Aham. Mas só viagem, isso E aqui é foi viagem. só um gostinho aí de brincadeira pra vocês. Coisa aqui falada nesse capítulo mais uma vez, muita coisa sugerida aqui, né? Então eu joguei essa aqui da Cheira Roxa com o Loki, o Strass acha que não vai rolar. Eu acho que talvez role porque eles estão silenciosamente fazendo alguns paralelinhos aí, né? Mas são coisas pra gente ficar atento pros próximos capítulos. Teremos uma pausa, né? Aqui no site do Manga Plus tá falando que o próximo capítulo chega só no dia 13 de junho, no 13 de julho. Então a gente vai ter uma pausa de uma semana. E aí voltaremos, provavelmente com o final desse flashback, talvez até com o final da história de capa de Yamato, quem sabe. Ou com a história de capa ficando de fato mais empolgante e mostrando a que veio. Eu ainda acho né? que não vai acabar não, acho que vai rolar mais umas 5 aí. Espero que o Oda mostre alguma coisa com isso, sabe? Sei lá, né? Galera, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde pra você que tá aí nos ouvindo. Se cuidem, beijo grande. Valeu. Valeu, falou!